Olá, seja bem-vindo ao canal da Inene. Eu sou Viviane Fiuza e hoje vamos falar sobre um tema muito importante para nós, mulheres: excesso de peso e emoções, a desconexão com o próprio corpo. Talvez você já tenha se sentido em guerra contra o espelho. Quem nunca? Vivendo de dietas eternas ou acreditando que você nunca é o suficiente. Mas o que quase nunca nos contam é que o corpo não é o nosso inimigo, ele é um mensageiro. E até o excesso de peso pode ser compreendido de uma forma completamente diferente do que você imagina. Fica comigo até o final, porque vamos entender as raízes dessa desconexão e como reencontrar presença, autoestima e paz com o próprio corpo. Mas o que significa estar desconectada do próprio corpo? É quando muitas de nós, mulheres, vivemos como se o corpo fosse um objeto a ser moldado e não um lar para habitar. Essa auto-objetificação, que é ver o próprio corpo apenas em termos de aparência, ignorando a sua história, o seu contexto, as suas especificidades, geram vergonha corporal, comparações e desconexões das sensações reais do nosso corpo. Um artigo publicado no Science Daily em 2019 mostrou que mulheres com baixa percepção interoceptiva, ou seja, dificuldade de sentir os próprios batimentos cardíacos, a sua respiração, seus sinais internos, apresentam maior risco de transtornos alimentares e depressão. Essa desconexão também prejudica a nossa capacidade de regular emoções, de sentir prazer, que é outro problema recorrente no universo feminino. Somos um ser integrado, então, invariavelmente, um fator ele vai influenciar em outro. E qual é o impacto psicológico e emocional de tudo isso? Uma pesquisa feita com mais de 700 mulheres mostrou que a imagem corporal negativa, ela está ligada a emoções negativas, comportamentos prejudiciais à saúde e baixa qualidade de vida. Já uma autoimagem corporal positiva traz bem-estar e autoestima. A guerra contra o corpo alimenta um ciclo que a maioria de nós conhece muito bem: restrição, compulsão, culpa e vergonha. Resultado de tudo isso? Cada vez menos confiança em si mesmo. Agora, eu te convido a, antes de ver o excesso de peso apenas como um defeito, passar a enxergá-lo como uma linguagem. Ele cumpre funções que revelam muito sobre a nossa história emocional. Eu vou apresentar para vocês as funções inconscientes do excesso de peso, baseado no livro de Elton Euler, que se chama As Três Funções do Excesso de Peso. Ele nos ensina que, antes de ser visto como um problema, o excesso de peso cumpre funções psicológicas e emocionais na vida de uma mulher. A primeira função seria a proteção, o corpo criando uma barreira física contra o mundo externo. Muitas mulheres inconscientemente associam o excesso de peso à segurança contra julgamentos, rejeição ou até experiências traumáticas. Temos, por exemplo, um estudo norte-americano muito famoso de 98 chamado ACE, sobre traumas na infância e saúde na vida adulta, que traça uma relação entre trauma infantil e a obesidade. Ele mostra que mulheres que passaram por abuso ou negligências na infância têm maior risco de desenvolver excesso de peso como forma de proteção psíquica e física. A segunda função seria o destaque. O peso a mais, ele pode simbolizar um grito silencioso de eu existo. Algumas mulheres que não foram reconhecidas na infância ou viveram relações de invisibilidade passam a usar o corpo como forma de ter
presença no mundo. Um outro estudo de Cash e Smolla, de 2011, mostra que a relação entre autoestima e corpo, ela é atravessada pela necessidade de reconhecimento social e de pertencimento. Sendo assim, o excesso de peso também pode ser uma forma inconsciente de reivindicar presença, quando houve invisibilidade ou falta de reconhecimento. E a terceira função seria a força, ou uma reserva de energia. O corpo acumula não apenas gordura, mas também histórias não digeridas, mágoas, frustrações, palavras engolidas. E pesquisas em psicossomática reforçam que emoções reprimidas afetam diretamente o metabolismo e o sistema endócrino, alterando inclusive o peso corporal. Então, aqui, o excesso de peso funciona como um estoque emocional, um modo de suportar dores que não encontraram outro espaço para serem elaboradas. Eu vou dar um exemplo dessa associação inconsciente. Pare agora e imagine uma pessoa bem magrinha. A sensação que a gente tem é que essa pessoa ela não vai aguentar muito peso, muita pancada, muito impacto, isso no físico e emocional. Mas se você imagina agora alguém mais largo, mais forte, a sua suposição é de que essa pessoa ela vai aguentar mais impactos, vai carregar mais pesos emocionais. Eu sei que essas informações trazem uma mudança de mindset, porque o que normalmente acontece é a mulher entra em guerra contra o corpo, sem perceber que o corpo ele não é um inimigo, mas sim um porta-voz da sua história. Essa guerra alimenta mais um ciclo, que é dieta restritiva, frustração, compulsão, culpa e, no final, mais desconexão. A Associação Americana de Psicologia, em 2016, demonstrou, através de pesquisas, que dietas muito restritivas aumentam o risco de transtornos alimentares e a piora da autoestima. Enquanto intervenções que focam em aceitação do corpo, bem-estar, aliado à reestruturação alimentar, que é diferente de dieta, mostram mais resultados sustentáveis. Agora o momento da reconexão. Como voltar a habitar o próprio corpo? Algumas práticas. A primeira delas é silenciar comparações externas. Não é só discurso. Você é única, você tem uma história que é só sua, tem predisposições genéticas específicas, recursos específicos e mil outras variáveis totalmente individuais. Atualmente, somos bombardeadas com recortes de vidas que parecem perfeitas e fotos carregadas de filtros que nos trazem a ilusão de que o outro é sempre mais perfeito do que nós. A teoria da comparação social explica como as redes sociais e padrões midiáticos corroem a autoimagem. Então, trago uma sugestão: criar momentos de dieta de redes sociais, para ouvir mais o próprio corpo e menos o espelho digital. Se acolha e respeite a sua história. Segunda prática, movimento consciente. Dança, caminhada, yoga, um esporte. Veja o que você se identifica. Atividades físicas associadas à consciência corporal aumentam a apreciação do corpo, reduzem a comparação social. Em geral, essas atividades também atendem outras demandas, como a conexão com outras pessoas, conexão com a natureza, te leva a experiências novas, alterações da sua rotina, entre outros benefícios. Terceira prática, essencial, autocompaixão. Feche os olhos e observe cada parte do seu corpo, em silêncio, com curiosidade e sem julgamento. Alguma vez você já conseguiu fazer isso? Se ver sem se julgar? Cada marca ou forma do seu corpo é um registro. Talvez sejam marcas de uma gestação, cicatrizes de cirurgias, feridas, eu não sei. É a sua história
contada no seu corpo. Se acolha. E se acolher não significa que você tem que se conformar, que será para sempre assim. Daqui para frente, você pode escolher por mudanças. Meditações também que convidam a acolher o corpo com gentileza e respeito melhoram a autoestima e reduzem a vergonha corporal. A meditação guiada é uma prática de PNL, de programação neurolinguística. Quarta prática, muito importante: autoconhecimento, um processo terapêutico. Dedique-se a se conhecer, entender os seus processos, seus padrões, seu corpo, a sua história. Agora você sabe que excesso de peso, transtornos alimentares e doenças carregam uma funcionalidade inconsciente. Então, leia, faça terapia, participe de grupos terapêuticos, mentorias. Escolha um caminho que seja possível, que faça sentido para você. Mas olhe para si. O corpo nunca erra. Ele sempre fala. Às vezes grita através do peso, da dor, da ansiedade. Quando aprendemos a ouvir, entendemos que ele não é obstáculo, mas sim um aliado. E se esse vídeo falou ao seu coração, compartilhe aqui nos comentários. Como está a sua relação com o seu corpo hoje? Se inscreva no canal da Inene e vamos juntas resgatar a leveza, a beleza e a força de sermos inteiras.